Julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados é notícia na mídia internacional. Quem traz os destaques é o correspondente do Jornal da Oeste na Europa, Sérgio Tavares. Boa tarde, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Gesiane. Exatamente, como dizes, aqui em Portugal as televisões têm referido essa notícia um bocadinho timidamente, não deram assim muita ênfase. Essa notícia de que o Supremo brasileiro vai então decidir, e está a decidir hoje, se leva Bolsonaro a julgamento por esse suposto golpe de Estado. E eu falo entre aspas porque qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 neurónios sabe que não houve golpe nenhum. Essas notícias saíram aqui em Portugal em praticamente todos os meios de comunicação, explicando as acusações ao detalhe, fazendo até a habitual manipulação, ou seja, a dar as notícias de forma a que aqui em Portugal os ouvintes e os leitores fiquem com a sensação de que Bolsonaro é culpado e de que houve mesmo um golpe. Só que o que as televisões e a imprensa aqui em Portugal não dizem é que Bolsonaro, por exemplo, em nenhuma notícia referiu isto, Bolsonaro nem sequer estava no Brasil nesse suposto dia do golpe, o 8 de janeiro de 2023. As televisões não dizem que ele nunca incitou a nada, não há um único registro disso, não há uma única evidência que corrobore esta acusação. A imprensa aqui em Portugal, por exemplo, também não conta que Bolsonaro, que agora então está a ser acusado, ele nem sequer tem acesso aos autos, ele nem sequer sabe do que o acusam especificamente. A imprensa não fala que esse suposto golpe que ocorreu a 8 de janeiro num domingo aconteceu com um edifício vazio, um prédio vazio, ou seja, segundo esta acusação, o plano dos golpistas era tomar de assalto um edifício vazio a um domingo, sem nenhuma entidade lá no interior, sem nenhuma figura importante lá no interior, num domingo em que as próprias forças policiais estavam de braços cruzados, inclusive convidavam os manifestantes a entrar, deram-lhes água, como vimos em algumas das imagens que o STF não apagou, ou antes do STF apagar essas imagens, porque o STF fez questão depois de mandar apagar as imagens do interior dos edifícios. Então, eu pergunto a quem nos ouve que golpe era esse, que golpe de Estado era esse. Sinceramente, aqui em Portugal usamos esta expressão, é a maior palhaçada que eu já vi, são absolutamente ridículos, e aqui a imprensa portuguesa obviamente entra no circo e faz o seu número de palhaço. E resumidamente, tudo isto que está a acontecer em torno de Bolsonaro é obviamente perseguição política, é semelhante ao que fizeram a Bolsonaro para o tornar inelegível. Lembramos que nessa altura usaram mais um pretexto ridículo, um pretexto falso de uma reunião com embaixadores na Hungria para o acusar e tirar fora do jogo político, e agora acusam-no de tentativa de golpe de Estado que nunca existiu. E eu aqui pergunto, quantas vezes é que, por exemplo, os movimentos sem terra não fizeram coisas muito piores, invadindo prédios públicos e depredando? Quantas vezes é que os petistas não quebraram prédios públicos e fizeram coisas ainda piores? Inúmeras. Mas nunca nenhum deles foi rotulado de terrorista ou golpista pelo Supremo ou pela imprensa. E imprensa essa que, obviamente, está em conivência com toda esta narrativa falsa para moldar o pensamento das pessoas e justificar estas ações ilícitas, ilegais e injustas do Supremo Tribunal Federal. É que sobre esse suposto golpe, o Brasil, e eu lembro-me destas imagens, o Brasil é o único país do mundo que, num suposto golpe, tinha um vendedor de algodão doce. Um vendedor de algodão doce, ou seja, um terrorista que eu acho que ele no mínimo devia apanhar uns 40 anos, porque andava a vender algodão doce durante um golpe de Estado. Isto porque a suposta terrorista do batom apanhou 14 anos. É surreal. E obviamente eu estou a ser sarcástico e mando já desde já a minha solidariedade a Débora Rodrigues e à sua família, que foi injustiçada e condenada por escrever numa estátua nesse dia com batom a frase "perdeu mané".
Ora, que democracia é esta que se sente ameaçada por uma mulher, mãe de várias crianças pequenas, a escrever uma frase numa estátua com batom? E então, agora pergunto, pensem, se condenam uma mulher inocente que escreveu na estátua com batom a 14 anos, imaginem o que é que este Supremo não quer fazer a Bolsonaro. Querem prendê-lo, querem que ele morra na prisão, porque sabem que ele será sempre uma ameaça. O presidente é o presidente mais amado da história do Brasil e enquanto ele estiver livre vai pairar sempre sobre o Poder Judicial, a sua força e, portanto, e obrigará a que o STF e o Poder Judicial continuem a fazer coisas intragáveis como fizeram para retirar um criminoso da prisão e pô-lo na presidência, num ato de desespero, porque sabem que ninguém no Brasil consegue competir contra a força de Bolsonaro e contra os seus milhões de fervorosos patriotas. E então, basicamente, aqui em Portugal, as notícias moldaram o pensamento das pessoas para dar já Bolsonaro como culpado. Não contam, é que não houve golpe nenhum. Sérgio, curioso que enquanto você falava, a Elisângela Dias de Souza comentou justamente como a imprensa daí de fora está deturpando os dados da realidade, está deturpando a verdade, tal qual acontece aqui, infelizmente, no Brasil, pela velha imprensa, né? Essa imprensa aí, carcomida, essa imprensa que, inclusive, recebe verba pública. Enquanto você mencionava o caso da Débora, lembrei da fala do Alexandre de Moraes, que ele disse que não tinham mulheres, não tinham senhoras, e que a dosimetria da pena está tudo bem, está proporcional, portanto, você prender uma mulher com 2 crianças pequenas por pichar ali uma estátua, condená-la a 14 anos de prisão. Muito obrigada, Sérgio Tavares, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.